Falando com o doutor, bom dia a todos os meus queridos ouvintes da FM Mundial em 95.7 FM e AM 660. Bom dia a vocês aí que estão indo aos seus trabalhos nesta manhã bonita de quarta-feira, dia 2 de dezembro. Já estamos no mês de dezembro, fim de ano. Este ano passou rápido. Para muitos foi bem difícil, para muitos continua sendo difícil, não é? Bom dia, doutora Thelma Paglia. Como vai, querida? Bom dia, doutor Geraldo. Tudo bem com vocês, então? Mas se Deus quiser, vai passar, vai passar. Nós vamos melhorar, se Deus quiser, vai passar. Para muitos vai melhorar, viu? Doutora Thelma, nós falamos da Clínica Paglia. Este ano nós vamos fazer assim, um levantamento que este ano quase 60% dos nossos pacientes foram ouvintes da FM Mundial. Eu tenho um grande carinho por vocês, muito obrigado a todos que estiveram e que continuam, né, indo à minha clínica. Nós estamos ainda continuando com aquelas pessoas que vierem. É lógico que agora, a essa altura do campeonato, eu não consigo dar grandes tratamentos, mais as partes emergenciais, mais os planejamentos para começo de janeiro, porque dia 5 de janeiro estamos de volta. Vamos fechar o consultório aí na clínica. Até o dia 18 eu vou estar lá. Mas eu quero que vocês podem ir lá, a gente vai conhecendo, batendo um papo, fazendo um planejamento, pedindo os exames complementares para início de janeiro começarmos, não é verdade? Então, agradeço a todos que estão marcados. A minha agenda está realmente cheia, mas sempre tem lugar para mais um, viu? Doutor, e qual é o nosso assunto hoje? Hoje nós vamos falar sobre hipertensão. Vamos começar explicando o que é hipertensão? Com certeza. A hipertensão arterial ou pressão alta, puxa vida, quanta gente tem isso, não é? Vou falar para vocês que dos 50 aos 60 anos de idade, mais de 60% dos meus pacientes hoje são hipertensivos. É uma doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue. É uma síndrome metabólica, geralmente acompanhada por outras alterações, às vezes obesidade também. Cerca de 20% da população brasileira é portadora de hipertensão, sendo que 50% da população mais obesa tem esta doença. A hipertensão pode acontecer quando nossas artérias sofrem algum tipo de resistência, perdendo a capacidade de contrair e dilatar. Ou então, quando o volume se torna muito alto, exigindo uma velocidade maior para circular. Hoje a hipertensão é a principal causa de morte no mundo inteiro, pois pode favorecer uma série de outras doenças. Imaginem o seguinte: eu tenho um volume de sangue que desce por um cano de 3/4, um volume de água. De repente, eu diminuo esse 3/4 para menos, um cano menor, de meio. Então, o que acontece? Ela vai passar com uma pressão maior. Mas, doutor, por que diminui? Os nossos vasos, as artérias, possuem uma musculatura chamada endotélio. É uma musculaturazinha. Você não sabe, mas a artéria tem. Quando ela vem o volume sanguíneo, ela dilata para que haja a passagem desse sangue em maior volume e contrai novamente. Quando nós temos os ateromas, que é o quê? O envelhecimento desta parede, ou placas de gordura, por isso que falo dos obesos, mais gordinhos, as placas de gordura começam a enrijecer a parede da artéria, evitando que ela, não deixando mais que ela se amplie, que ela aumente, e com isso a pressão aumenta. Então é fácil de entender. Se você tem um cano maior, mais flexível, a pressão é mais baixa, existe uma dilatação. Quando a artéria é mais fina, é mais dura, mais enrijecida, a pressão aumenta. Então, para vocês entenderem, quando o seu coração bate, ele contrai e bombeia sangue pelas artérias para o resto do seu corpo.
Esta força cria uma pressão sobre as artérias. Isso é chamado de pressão arterial sistólica. Entendeu? Ó, o coração bate, ele contrai e bombeia. Então, a pressão sistólica, cujo valor normal seria de 120 milímetros de mercúrio. Com a pressão sistólica de 140, é já considerada uma hipertensão. Há também a pressão arterial diastólica, que indica a pressão nas artérias quando o coração está em repouso, quando ele relaxa. Entre uma batida e outra. Entendeu? Quando ele relaxa. Nesta hora, o coração em repouso, entre uma batida e outra, chamamos de pressão diastólica. Um número normal de pressão arterial diastólica tem de ser inferior a 80 milímetros de mercúrio, sendo que igual ou superior a 90 já é considerado hipertensão. Então, o ideal é que tenhamos ali 12 por 8. Já quando você tem 14 por 9 ou 14 por 10, já pode se considerar uma pessoa hipertensa. Entendeu, doutora Thelma? Fui bem claro? Eu gostei da explicação. Gostou? Gostei. Então, para as pessoas entenderem, é fácil de entender. É muito fácil. E o que acontece? A idade, infelizmente, quando a identidade começa a ficar amarela, né? Isso. O organismo já não responde da mesma maneira. Então, não só obesidade, medicações, fumantes, e aí vai vários outros problemas que podem levar, patologias, né, de base, que podem levar a ateromas, que podem levar ao enrijecimento das artérias. E quais os tipos de hipertensão? Muito bem. A hipertensão pode ser dividida em 3 estágios, definidos pelos níveis dessa pressão arterial. Esses números somados a condições que o paciente possa ter, como diabetes, acidentes vasocerebrais, determinam se o risco da morte do coração, morte cardiovascular do paciente é leve, moderada, alto ou muito alto, entendeu? Leve, moderada, alto e muito alto. Além disso, quanto mais alta a pressão arterial, maior a chance de o paciente precisar usar medicamentos. Muitas pessoas hoje usam as losartanas da vida, os remédios mais atuais, que fazem com que mantenha o batimento mais correto, dentro dos padrões de 12 por 8. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Estamos lá, agora, dezembro, fim do ano 2015, aguardando 2016, que tenho certeza que vai ser muito bom também. E aguardando vocês, ouvintes da FM Mundial, tá bom? Queremos que vocês estejam lá conosco, se Deus quiser, também nesse ano de 2016. E, por enquanto, vou continuar com o nosso programa de 2 por 1 no implante. Nós tivemos uma compra grande, lá o seu Carlos Silva fez uma compra grande com aquela empresa SIM, Sistema de Implantes Nacional, e nós temos implantes que pode durar, com certeza, até março, né, doutora Thelma? Pelo volume. A gente põe uma média de 120 a 140 implantes mês. Então nós temos, por esta média de projeção, ainda vale aí até março, nós conseguimos manter o 2 por 1 que eu faço lá. E é muita vantagem para vocês na hora do implante. Vocês vão ver que aquele que vai lá me conhecer, é um prazer conhecer, tá bom? E continuamos também com os nossos brindes, com os nossos presentes, com as nossas vantagens aos ouvintes, tá bom? Vamos continuar, doutora Thelma? Nós estamos na rua Pedro Doll, número 95, Alto de Santana, de segunda a sextas-feiras, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. Vamos continuar. Isso. Não é fácil, não. A luta é grande diária, mas é compensadora. Quem faz com amor, trabalha com amor, com vontade, isso é legal. Isso. E vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco da hipertensão. Ótimo. A hipertensão é herdada dos pais em 90% dos casos. 90% dos casos ela é hereditária. Em uma minoria, a hipertensão pode ser causada por uma doença relacionada, como distúrbios da tireoide ou das glândulas endócrinas.
essas glândulas endocrinológicas, como por exemplo a suprarrenal. Entretanto, há vários outros fatores que influenciam os níveis de pressão arterial. Entre elas nós temos o fumo, consumo de bebidas alcoólicas, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, que é o pior, estresse, que é a doença do momento. Eu vou fazer um programa para vocês entenderem o quão é importante o estresse, o quanto o estresse mexe com o intestino, mexe com o organismo, desculpa, porque tudo sai do nosso sistema nervoso, tudo sai da nossa cabeça. O estresse é capaz de alterar toda a parte metabólica do organismo. Inclusive o intestino. Inclusive o intestino, é verdade mesmo. Mas é muito importante, sim. Grande consumo de sal. Os restaurantes agora, né, Thelma? Sim. Foram proibidos de deixar o sal em cima da mesa. Muito bem, parabéns. Nos Estados Unidos já era feito há muito tempo. Porque o sal, realmente, o cloreto de sódio, ele faz subir muito, muito mesmo a parte de hipertensiva. E nós temos uma tendência a colocar bastante sal na comida, então nós precisamos começar a diminuir gradativamente no dia a dia, né? Não só nos restaurantes, mas no dia a dia, e ir se acostumando. É difícil, posso dizer que em casa nós começamos a fazer isso. Nos primeiros meses foi complicado, a gente sempre achava que estava errado. O sal, ele dá o sabor, né? Ele dá o sabor ao alimento. O alimento pode ter tudo, se não tiver sal, ele não tem sabor. Mas tem que ser comedido, tem que tomar cuidado. Os níveis altos do colesterol, isso que faz com que as placas de gordura se depositem no endotélio das artérias, causando o quê? Causando o enrijecimento das paredes arteriais. Falta de atividade física, gente. Eu sempre falo para vocês que o organismo, ele é regido por estímulos. Então, só para vocês entenderem. Aonde tem músculo? O músculo começa e termina no osso. Começa, termina nos tendões. O músculo é que dá o enrijecimento, viu? E o fortalecimento da massa óssea, e vice-versa. E neste músculo, o que percorre junto com ele? Percorre nervos, artérias e veias. Quando temos exercício físico é estímulo ao organismo. As pessoas têm que entender que o exercício é muito importante. Eu hoje sei realmente que é. Me sinto bem melhor depois de uma patologia. Adoro o que eu faço, trabalhava 12, 14 horas por dia sem pensar em mim, como pessoa, na minha pessoa, no meu organismo. Entendeu? E hoje eu vi que realmente, se hoje eu estou de pé, se eu estou trabalhando, é porque o exercício. E eu acordo de manhã rígido, eu vou para a minha ginástica, fico lá 1h30, sabe? Pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Porque a doutora Thelma, né, Thelma? Vamos comigo. Sou companheira. Porque, olha, eu tinha edema, por exemplo, eu tinha inchaço, por exemplo, do pé, principalmente os pés direitos, no fim do dia, ficava o dia inteiro sentado na cadeira, trabalhando, operando. Hoje não tenho mais os pés. Por quê? Porque o retorno venoso leva junto esta linfa, o estímulo da musculatura, estimula a artéria, estimula tudo. Disposição, liberação de serotonina. Quando você sai da academia, parece que você se sente um molecão. Eu tenho 56 anos de idade e me sinto meninão. Então, é importante. A falta de atividade física, eu vejo hoje que é muito ruim. As pessoas tinham que ser muito estimuladas. O sedentarismo é problema. A diabetes, eu já falei, que a diabetes realmente também ajuda bastante para todos os problemas, problemas de perda de visão, problemas renais, problemas de circulação periférica. E perda de sono. Olha, gente, sono inadequado. Imagina, fala, quer dizer que eu durmo pouco, eu tenho aumento da pressão arterial? Tem.
Tem, porque mexe o quê? Mexe com a sua cabeça, mexe com o seu sistema nervoso, a mesma coisa que a alteração pelo estresse, e vai fazer com que mexa com o seu organismo como um todo. Além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência da hipertensão aumenta com a idade. Isso porque, com o passar do tempo, nossas artérias começam a ficar envelhecidas, calcificadas, perdendo a capacidade de dilatar. São chamados de vasos menos complacentes. Com isso, a hipertensão arterial é mais fácil de acontecer. Como eu falei para vocês, cerca de 70% dos adultos acima dos 50 ou 60 anos possuem algum tipo de doença e tomam, provavelmente, algum remédio hipertensivo. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Mês passado, dia 30, né? Dia 30, nós demos alguns livros da nossa querida amiga, né, Cristina Cairo. Cristina Cairo. E temos mais alguns para dar este mês. Nós vamos, né, Thelma? Isso. Vamos presentear. Então, agora este mês estaremos presenteando. Dia 16 faremos um novo sorteio dos pacientes da Rádio Mundial que compareceram à clínica no mês. Isso. Faremos novamente isso mesmo. Sorteio. Isso mesmo. Então, nós temos lá ainda uma meia dúzia de livros, né, que vamos dar para as pessoas. Então, serão sorteados aqueles que estiveram lá na minha clínica, na nossa clínica lá na Pedro Doll, número 95, em Santana. E 2950-9592, 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Alguma coisa, doutora Thelma? Como está encerrando quase o nosso programa, vamos só falar dos sintomas da hipertensão? Antes de Já está encerrando? Já, antes de nos despedirmos. Oh, Deus! Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Preste atenção. Dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Não quer dizer que, não, eu tenho tontura, eu tenho hipertensão. Não. Estou dizendo para vocês que é uma união de todos os diagnósticos, levam principalmente exames, principalmente um esfigmomanômetro, aparelhos que meçam a pressão, entendeu? Vejam que você tem algum problema. Pode falar, doutora. O diagnóstico da hipertensão é feito pela medida da pressão. A forma mais comum é a medida casual feita no consultório com aparelhos manuais ou automáticos. A hipertensão também pode ser diagnosticada por aparelhos que fazem aproximadamente 100 medidas de pressão durante 24 horas. Interessante, muito interessante. Aquele controle, né, do Holter, né? Isso. Que as pessoas colocam. Chama-se Holter de pressão. Isso. É um aparelho que é colocado, a pessoa vai fazer medida e mostra essa pressão 24 horas. Aí ele registra. Ele registra a pressão 24 horas e daí o médico fica sabendo. Porque tem pessoas que têm alteração de pressão. Eu, por exemplo, quando estava mais gordinho, eu tinha alteração de pressão dormindo. Minha pressão subia à noite. Por quê? Eu tinha dificuldade de dormir. Com isso, liberava-se o quê? Liberava-se um produto, alguma substância que fazia com que o meu coração aumentasse os batimentos, aumentava a minha pressão. Então, o meu grande problema era dormir, tanto que eu tomava um Diovan antes de deitar. Entendeu? Então, existem pessoas que têm alterações da pressão arterial durante o dia. Doutora, e vamos rápido, está terminando, o tratamento da hipertensão. Porque a hipertensão não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlado. O médico deve determinar o melhor método para cada paciente, que depende das comorbidades e medidas da pressão que a pessoa tem.
É importante ressaltar que o tratamento para hipertensão nem sempre significa só o uso do medicamento. Isso é muito importante. Se eles forem indicados, deve aderir ao tratamento e continuar a tomá-lo, mesmo que esteja se sentindo bem. Este é uma medicação que você vai ter de uso contínuo. Geralmente faz até, hoje as farmácias dão remédio gratuito, farmácia popular, ou mesmo tem convênios com os laboratórios, porque são remédios de uso contínuo. E mesmo quem tenha um uso de medicação, não é, Thelma? É imprescindível adotar um estilo de vida saudável. O que seria esse estilo de vida saudável? Só para você falar para os pacientes, o que seria para os nossos ouvintes? Manter o peso adequado, se necessário mudando hábitos alimentares, não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos, praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos, controlar o diabetes e outras comorbidades. É isso aí, gente. Falamos tudo que nós queríamos sobre pressão arterial. Agradeço muito, nosso programa foi muito bacana e tenhamos um ótimo dezembro para todos nós. Fiquem com Deus, muito obrigado, boa semana. Doutora Thelma, manda um beijo para essa turma então. Boa semana para todos.